livro ele não teria sido possível se a gente não tivesse a parceria de diversas pessoas que estiveram somando em todo o tempo, durante esses 3 anos que a gente ficou inseridas nessa produção, e escrevendo e relendo. Então foi um processo realmente com uma grande extensão de tempo, mas também um processo que nos proporcionou um grande acolhimento, e também essa questão de somar enquanto coletivo, né? Esse livro ele é composto por autoras mulheres, né? Então a gente inicia essa apresentação desse livro também com essa corrente feminina e feminista, procurando, acima de tudo, essa valorização do que é o ser mulher na ciência. Todas nós temos essas defesas, então é extremamente importante que uma obra desse teor esteja em publicação, esteja sendo legitimado, porque todas nós, mulheres, temos muito a falar para a ciência e contribuir para a pesquisa científica, né? Algumas autoras estão presentes aqui nesse momento, outras, infelizmente, não puderam estar por questões de trabalho e de outras questões pessoais, mas eu acho que é legítimo a gente ler o nome delas, para que todas se sintam reconhecidas nesse vídeo e possam assistir isso depois. Então, esse coletivo de residentes em saúde mental, ele surge, então, desse processo formativo que foi a residência multiprofissional, na ênfase, claro, da saúde mental, mas o que a gente quer enfatizar aqui é essa junção, esse coletivo que foi firmado, que foi criado a partir dessa relação que foi muito vivencial e real no cotidiano dos usuários em que a gente ia transitando, e que hoje ultrapassa também essas linhas acadêmicas, e a gente consegue, então, em pleno século XXI, formalizar a publicação desse livro e relatar as nossas experiências. Esse coletivo, então, é composto por Ana Carolina Matos, Andréia Aparecida Assates de Lima, Camila Martins Sirtoli, Karine Capra Ramos, Elisiane Zorzi, Jéssica Ferreira de Lima, Marciane Dil, Monique Scapinello, Priscila dos Santos Góes, Rafaela Pereira Silva, Sofia Luara Araújo Patrício, Amíris Artora e Vanessa Rufato. Do grupo que eu gostaria de agradecer em grande especial, se não os principais agentes que fizeram com que a gente pensasse a promoção desse livro e nessa publicação, que são os nossos usuários de saúde mental, que estiveram com a gente na lida prática, no nosso cotidiano diário, e que nos ensinaram muito mais do que qualquer livro poderia nos ensinar. Então, aos usuários dos serviços de saúde mental, dedicamos esse livro a todos os usuários que estiveram presentes na nossa formação. Cada um de vocês deixa em nós a resistência para seguir esse caminho tópico que a gente está propondo nas linhas desse livro. Agradecemos em especial àqueles e aquelas que contribuíram nessa jornada de luta, aos usuários artistas que representam a sensatez através da sua arte. Seus desenhos e escritas tornam vivo todo esse percurso e tornam vivo esse livro. Então, para quem tiver a oportunidade já de acessar o link do livro, a gente já tem a versão dele em PDF disponível, vocês vão observar diversas ilustrações e desenhos artísticos que estão compondo esse livro, que foram feitos por usuários dos serviços. Dentre eles, então, eu vou ler os nomes. Ariana Prates, Cacildo Rafael da Silva, Alê Araújo Bastos Saldanha, Diogo Macedo, Luiz Francisco Loureiro, Marcelo Francisco de Martins Rupi, Paulo Roberto Rodrigues de Oliveira Júnior e o Rafael dos Santos Barbosa. Os usuários estão aqui hoje representados pelo nosso convidado ilustre, o seu Nilson. Não se trata só de um livro que a gente está narrando o nosso processo
as partes boas e ruins, enfim, mas que ele vem no sentido de realmente reafirmar que a residência vem com caráter de cuidado ético-político, que fortalece todas essas instâncias de políticas públicas e que é para isso que a gente está aqui, isso que a gente defende lá na residência e segue agora no depois fazendo o mesmo enquanto profissionais da saúde atuantes, né? Para mim foi uma honra, né? Tanto ter acompanhado a trajetória de vocês dentro do que é possível, nos altos e baixos que a gente tem também nesses percursos juntos com vocês, né? Eu, a Marla, a Sinara, a Lovane, a gente segue aí, né? E é muito legal ver resultados, assim como o de vocês, da turma de vocês, e o processo formativo da residência e o sentido que ela tem, né? E por que ela foi inventada. Eu acho que, como bem manifesto aí por vocês duas, tem essa característica, assim, dos coletivos, né? Dos grupos de residentes, né? Quando a gente se conecta, né, com os campos, com os usuários, com os trabalhadores, a gente não sai ileso se realmente a gente consegue se conectar, né? Se a gente realmente consegue fazer uma conexão sensível, assim, né? Então, quando eu reli para produzir, o que me tocava era um pouco, né, acho que é essa proposta, enfim, me tocava era um pouco a lembrança, né, de cada uma de vocês, os lugares que vocês passaram, as coisas que vocês foram deixando, né, como vocês foram tocando, e também as produções, né, que para mim essa é uma questão muito forte, assim, né, uma certa luta, uma certa militância que a gente tem também, dessa dicotomização, né, dessa separação entre a academia e o mundo do trabalho. Essa ideia de escrever, né, porque eu acho que eu marquei muito ali marquei muito a alegria, né, o uso da palavra utopia no título e de alguma forma circulando por todos os capítulos, e que é uma palavra forte, né, que ela não se desgasta, né, assim, ela é uma palavra que ela nos movimenta, né, e com essa presença utópica, né, da utopia enquanto resistência, enquanto luta, enquanto garantir aquilo que a gente conquistou, mas também não se acomodar, né, não achar que as coisas estão bem porque a gente conquistou direitos, mas ao mesmo tempo saber que esses direitos eles foram conquistados não de graça, vamos dizer assim, né, que foi a base de muita luta, e que é possível sim, né, retirá-los, e a gente está vivendo um momento muito complicado aí num cenário político que não é novo, né, mas que ele parece cada vez mais nos apavorar, pelo menos quem defende, né, que esses direitos sejam garantidos, e aí eu falo não só a saúde, né, mas os direitos humanos em geral, assim, que a gente conquista a base de muita luta, né. E essa utopia, para mim, me marcou esse lugar, assim, né, esse lugar de resistir, de garantir, mas também de movimentar, de lutar, de pensar num certo ideal, né, que é um ideal que às vezes ele não é da ordem do impossível, né, é o que é possível em cada tempo, em cada espaço, em cada campo, né, isso é trabalhar com essa perspectiva da utopia. Então, parabenizar vocês, gurias, assim, isso, né, marcar que para mim aí são duas utopias, né, a utopia da saúde pública, né, que vocês deixam aí uma produção, um marco, né, algo escrito, algo histórico no sentido da passagem de vocês, da passagem da residência, do que é a residência, da experiência de vocês, mas também tem uma outra utopia, que é essa utopia que eu acho que a Ana trouxe, falou da importância dela, que é a utopia de escrever num momento onde é tão maltratado, é tão arbitrário a produção de conhecimento, né, que um certo imperativo da ignorância e um certo, né, gozo do senso comum em relação à produção
acadêmica, técnica, parece muitas vezes tá tomando muito espaço, né? Então, para mim, aí são duas utopias colocadas aí, muito fortes e que fazem muito sentido para mim. E a gente pergunta, então, existe um ideal atingível? E a gente responde da seguinte maneira. A questão é que a utopia, que o Rafa vem falando e trouxe no prefácio de uma forma muito linda, a questão é que essa utopia é que mantém viva essa construção de um ideal. E o que conseguimos responder desde já é que as diversas conquistas que já foram alcançadas, nós, enquanto profissionais, assim como enquanto nós éramos residentes em saúde mental, nós tínhamos esse papel enquanto atores sociais de não naturalizar todos os retrocessos que vêm ocorrendo há alguns anos. Assim como não neutralizar todas essas lutas e todas essas conquistas que a gente já teve no campo da saúde mental. Eu gostaria de dizer que eu acredito que é uma obra histórica, né? Porque para nós que vivenciamos e para os outros que virão e poderão ver, entender todo o contexto, porque vocês fazem assim uma narrativa que a gente consegue enxergar toda a vivência que foi esses anos de residência e toda a potencialidade que essa vivência pode gerar, sim, né? Que determinou, que caracterizou a passagem de vocês pela residência foi essa certeza de para quem vocês estavam fazendo, né? De trazer o usuário, então, para protagonizar tudo que vocês vivenciaram, construir junto essa residência. Me encontrar com esse convite que foi feito me deu ainda mais motivo para acreditar realmente na vida, né? Nessa vida que pulsa e nessa vida que é luta. Quando eu olhei a começar pela capa, pela arte, né, por essa poesia, assim, dos desenhos, a forma como vocês duas organizadoras, com as colegas, né, que são as autoras e que são as parceiras, que são as colegas, como isso ficou bem, assim, desenhado, poético, embalado, sem dúvida embalado por a energia desses que com vocês produziram esse trabalho. Então, ele não é nem só, né, pessoal, assim, e vanessiana, assim, não é nem só a forma como se organizou com esses desenhos, com quem vocês estiveram, então, né, como vocês estão aqui chamando a atenção, como a gente foi se acompanhando e como entrar em contato com o convite, com essa possibilidade de estar aqui com vocês, compartilhando de uma construção que não encerra, sem dúvida, no livro, e fazendo buscando essa memória, né, que mulheres essas que se reuniram e que conseguiram, sem dúvida, porque eu lembro de vocês, assim, desde o início, uma inquietação do ponto de vista da consciência, assim, de a quem, na verdade, todo o saber que a gente está construindo, a quem deve servir mesmo, né, esse saber. Por onde todas estão hoje, levam consigo, né, todo um projeto societário e um projeto ético, político, né, e técnico que tem muito a ver com essas experiências vividas. Eu penso que elas conseguiram romper importantes barreiras entre o ensino e o serviço, e eu quero aqui chamar a atenção que penso, né, que elas foram rompidas, essas barreiras, tanto nas angústias, tanto nas manifestações, nas mobilizações, na organização coletiva e solidária que esse grupo sempre teve, a começar com isso que a gente está vivendo aqui, que é um evento que compartilha saber, né? Como é potente mesmo se juntar, como vocês fizeram, para poder, né, mostrar que é possível, inclusive fazer de outro modo, né? Então, se juntar para mostrar que dá para fazer diferente, para nós, para os usuários, professores, para, né, trabalhadores da saúde, isso é, sobretudo, um e-book que é uma ferramenta. Então, nenhum desses capítulos foram temas que foram advindos de alguma corrente teórica. Eles vieram muito dessa vivência e dessa nossa inserção no campo prático.
do trabalho. Eu quero pontuar algumas coisas, assim, que eu acho que são importantes, né, nessa retomada e nessa reconstrução do SUS, então, que me coube escrever. Eu quero que a gente parta, assim, do pressuposto em que existem sempre forças em disputa, né, desde que o Brasil se entende por Brasil, desde o Brasil colônia, né, eu acho que ele é marcado, então, por uma dicotomia, né, que é esse discurso liberal e econômico, e por essa construção, então, das políticas públicas. E remontar lá ao Brasil colônia, ou até mesmo na Era Vargas, que foi quando as coisas começaram a mudar um pouco, isso vai estar sempre em xeque, né? Essa ideia do liberalismo econômico, né, de uma conquista, de uma privatização e coisas assim, em relação às políticas públicas, né, que são as coisas às quais a gente ergue as nossas bandeiras. Tinha uma saúde que era voltada para algumas coisas específicas, né? Seja para os trabalhadores que contribuíam para uma previdência, ou lá no início, né, na República Velha, até os anos 30, era uma questão mais sanitária, né? Era um Brasil um pouco mais agrícola, que então a gente tinha campanhas que eram voltadas para a diminuição da mortalidade. No ano de 64, né, o Brasil sofre o golpe, né, militar, e daí esse golpe é caracterizado por um autoritarismo em diferentes facetas da nossa sociedade, né, e isso também implicou diretamente na saúde. A gente tem um grande crescente da privatização, da concentração de renda e do capital internacional, né, que vieram tomar um pouco mais de campo, assim, digamos, aqui no nosso país. Algumas coisas muito importantes que a gente pode marcar nessa época, então, é uma organização da sociedade civil, né, que luta por seus direitos, e a gente tem também a criação de 2 dispositivos muito importantes que a gente usa até hoje, né, que é o SEBS, que é o Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, e a Abrasco, né, que até hoje também a gente tem como referência da saúde coletiva. Ainda se tinha, então, essa cisão entre uma saúde pública, né, que era mais voltada para as campanhas e para questões de vacina, se a gente conseguir pensar assim, e essa questão mais previdenciária, né, que é das pessoas que contribuem porque elas trabalham, né. Depois a gente pode pensar, então, numa redemocratização e a constituição do SUS, que é em torno dos anos 85 até os anos 90. O que a gente pode pensar por essa redemocratização, então, né? A gente começa a pensar a saúde com um olhar mais ampliado, né? Que é um pouco isso que a gente vinha falando, que as meninas falavam do início, né? Que também é a proposta de uma residência multi. A gente começa a entender, então, a saúde como um fenômeno da organização social. Aqui também é importante a gente pensar que a gente tem uma redefinição de paradigma, né? Como eu disse antes. Antes era saúde e doença, né? Saúde sendo sinônimo de ausência de doença. E aqui a gente começa a pensar numa ideia um pouco mais ampla, né? Ou seja, a gente pensar num estado de bem-estar, num estado em como isso é também cidadania e exercício de cidadania, e também pensando nos direitos humanos. A gente pensa também no investimento do sujeito, e aí a gente também abre um espaço para pensar que o sujeito ele é constituído de diferentes facetas, de diferentes desejos, de diferentes lugares, e ele não é só um diagnóstico. Aqui que entra também a ideia de uma equipe multi e de uma equipe interdisciplinar, que é o que também constitui a residência, que é o que nos constitui enquanto profissionais de saúde nos diferentes espaços de cuidado em que a gente está. A partir dos anos 2000 também, né, assim como foi ganhando um pouco mais de espaço, foi ganhando o financiamento um pouco mais garantido, digamos assim, a gente também tem um desmonte, né? E a gente pode ver isso tanto no cenário brasileiro como no cenário da América Latina. Não é uma coisa que só aconteceu aqui. E como é que a gente pode pensar que isso se deu? Né? A gente tem que pensar que tem sempre 2 tensões muito fortes, né? Que é a sustentação do capitalismo, de um lado, e do outro, um investimento em política pública. Nos últimos acontecimentos também, né, a gente pode pensar na aprovação da PEC 241 de 2016, que foi conhecida como a PEC da morte, né, que congela os investimentos em saúde, educação e assistência por 20 anos. Então, como é que a gente mantém essa sustentabilidade e a qualidade do SUS, né, que eu acho que uma coisa que a gente sempre prezou muito no nosso processo de residência foi colocar em xeque a qualidade do SUS, né, qual a qualidade do nosso trabalho, dos serviços nos quais a gente está,
que a gente sabe que não depende exclusivamente dos trabalhadores, né? Existe um apanhado financeiro que é muito importante e que às vezes a gente via a defasagem lá na ponta. Tanto que o SUS, ele é potente, a gente conseguiu muitas conquistas a partir dele, né? Qualquer pessoa pode acessar, a gente tem o paradigma da territorialidade, das pessoas poderem ser tratadas no seu território, a sua subjetividade, que antes era uma coisa que talvez não fosse levada tão em consideração, entre tantos outros princípios que a gente sabe que nos permeiam no nosso dia a dia. É importante a gente contextualizar de onde que vem esse espaço de trabalho, né? A gente está inserido em uma sociedade com princípios capitalistas, neoliberais, então a flexibilização e a precarização são praticamente sinônimos disso, né? Então, a gente pontua muito isso no nosso capítulo, falando sobre o sucateamento do sistema público de saúde, especialmente. Porque, de novo, como a Monique falou, desde lá da nossa história, lá para trás, a gente sempre vai ter essa grande dualidade entre público e privado. E de duas forças que estão de lados opostos e que, infelizmente, a gente sabe que nesse modelo de Estado, uma delas acaba tomando vantagem em alguns momentos, né? Que lugar que tem a saúde do trabalhador nessa sociedade, né? De como é importante a gente estar pensando de que forma atua esse desgaste físico, esse desgaste emocional, a importância e o lugar das jornadas de trabalho nisso, de um salário que muitas vezes acaba sendo reduzido e que, na verdade, quando a gente vai transferir isso para um contexto de residência, a gente, claro, não pode perder de vista que é uma estratégia, uma política pública, mas que a gente sempre tem que ter uma autocrítica enquanto pessoas residentes, enquanto profissionais, tutores, professores, instituição, de que a serviço de que está também o nosso trabalho nisso, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande para que muitas vezes o trabalho do residente, que é um trabalho que tem uma constituição de carga horária muito maior, que é de 60 horas semanais, e que tem um salário que muitas vezes é menor do que os profissionais da saúde que estão atuando, então de fazer essa crítica de quando muitas vezes a nossa inserção, na verdade, ela não é uma perpetuação dessa forma de precarização. Então, a importância que vai ter nesse processo de conquistas a mobilização popular de uma forma geral. O SUS, né, que é o nosso âmbito de atuação, ele não caiu ali de um dia para o outro, ele foi construído e foi construído com muita luta, com muito esforço. Como a Ana falou lá sobre o capítulo anterior, foi a mesma situação para a reforma psiquiátrica, são conquistas que vieram depois de muito suor, muita luta, muita batalha, e que não aconteceu de uma forma tão simples assim, mas que aconteceu muito por conta e graças à mobilização coletiva das pessoas. E aí, quando a gente for falar desse modelo, que é o modelo neoliberal, a sociedade neoliberal, a gente vai estar falando de uma proposta de desarticulação do coletivo, de enfraquecimento dos trabalhadores para que realmente se perca essa voz coletiva que a gente tanto fala aqui. Do que foi algo essencial para a gente estar junto nesse coletivo, enfim, que se formou no ano que nós entramos e continuou se formando depois, e a gente segue o capítulo fazendo também questionamentos, né, de uma forma ampliada, de quem é que está pensando a saúde do profissional residente, que a gente fala muito sobre a saúde do profissional, qual é o lugar que se ocupa no trabalhador da saúde, mas que muitas vezes a modalidade, a categoria residente, não tem esse olhar de uma forma tão vívida quanto merecia. E a gente, naquele processo de 3 anos atrás, sentia muito isso na pele. E acho que foi um pouquinho disso que a gente tentou engatar nesse capítulo, assim, falando dessa sobrecarga, do porquê as 60 horas não são questionadas, de
como que a gente consegue contar somente a hora registrada na ponta do lápis, se a gente acaba se reunindo para pensar sobre isso depois, se a gente vai para a praça, se a gente vai para a biblioteca, se a gente tem trabalhos, como que a gente consegue ter uma vida para além da residência. E da importância da gente estar cada vez mais olhando para a saúde desse profissional, não esquecendo de forma alguma de qual que é o contexto político, econômico, social que a gente está falando, e ter claro que não existe uma solução fácil, mas que torna tudo mais adequado se a gente está junto, né? Então, o ser estudante, o ser profissional, dentro de um corpo unificado, é algo bastante desafiador. A gente observa, então, um outro viés desse processo formativo, que seria, então, os programas de residência multiprofissional, e de que forma eles entram nessa proposta formativa. Para além só dessa visão única do sujeito estudante profissional do residente, mas também quais as instâncias estão envolvidas dentro desse processo formativo. Elas vão falar muito também do papel da função da instituição de ensino, então, desse aporte que teria que vir, né, dessa instituição maior, que é aquela que nos auxilia, nos apoia, pensando também como isso foi na nossa experiência, né, o quanto esse processo foi contínuo de formação, a importância desses atores envolvidos, e aí elas vão estar falando mais sobre, de novo, dando sequência sobre nós, residentes, mas também sobre o papel dos tutores, que é de suma importância, que é esse professor que também assume um lugar de estar mais junto no campo de prática, no serviço que a gente está. Elas vão estar falando mais do papel do professor, assim, nessa modalidade de transmissor de conhecimento, dos preceptores, dos profissionais que estão lá no campo e das instituições em si, né? E se fala muito da ideia de que as instituições, os programas em si, eles possam estar vindo com uma proposta política pedagógica que venha de encontro àquilo que a gente está defendendo na residência, que é de fato essa saúde pública, equânime, enfim, e no caso da saúde mental, nos moldes da luta antimanicomial. Falar um pouquinho, então, sobre a experiência de estar residente, então, isso que a Ana já trouxe antes, e a Vanessa também, de que o espaço da residência, ele por vezes é um pouco confuso, né? Os papéis, eles se alternam entre sermos profissionais formados e estudantes em formação. O residente é trabalhador do serviço, né? A gente exerce as nossas atividades e somos consideradas mãos de obra, como as gurias já falaram, né? E o que acaba acontecendo por vezes é de que somos consideradas somente estudantes inexperientes, né? Ética, ela nos condiciona a olhar para o outro, seja o colega de trabalho ou o usuário, compreendendo, né, as necessidades e as potencialidades de cada um. E o que a Márcia junto com a Lise fizeram nesse capítulo é uma baita reflexão, e eu falo dessa complexidade de falar de assédio moral e de ética no trabalho, porque muitas dessas situações, como a Márcia mesmo colocou agora, elas acabam ficando invisibilizadas no cotidiano dos serviços, e a gente, enquanto assumir esse lugar de profissional ético e comprometido em toda a humanização e do cuidado da saúde mental, a gente diversas vezes foi colocada em xeque, assim, de estar observando cotidianos em que a gente via coisas acontecendo e a gente ter que se posicionar de uma forma ética frente a tudo que a gente estava vendo. E a questão do assédio moral tem muita relação com esse nos colocar ora enquanto profissional e ora enquanto estudante, acadêmico e inexperiente, como a Márcia falou, né? Então, se exige um posicionamento de suprir alguma demanda do serviço e a própria equipe de trabalho não está conseguindo, aí o residente serve como profissional. Agora, se o residente chega de uma forma crítica e propõe uma modificação nas estruturas de trabalho, nesse caso, a gente assume um papel de inexperiência e de não poder propor ou ser propositivo e causar uma certa mudança, né? A gente precisava publicizar isso, precisava manter isso visível, justamente para que o residente que se assuma nessa condição de residência consiga se enxergar
essas diversas violações, essas diversas situações que envolvem o assédio moral. Esse movimento do livro, a gente analisando, a gente relendo ele mexe muito com a gente, porque ele reaviva muitas coisas que a gente viveu. Porque a construção desse livro, ele tem um caráter político. Ele teve uma utopia, vamos dizer assim, usar as palavras do Rafa ali, porque ele nos fez fazer um movimento de reflexão. Cada capítulo ele foi construído, ele foi pensado para que um casasse com o outro e que a gente conseguisse, então, expor o que nós estávamos vivenciando desse processo formativo, que é a residência multiprofissional. E essa vivência, posso dizer louca, porque ela pode ser até insana, muitas vezes, ela nos esgota de uma maneira, mas também nos preenche de uma forma muito rica. O falar do controle social nesse capítulo e dessas implicações foi com o intuito de fazer com que a gente problematizasse algumas coisas que nos incomodavam nesse processo formativo, nessas 5.760 horas, nas horas complementares que nós tínhamos então que cumprir participando de algumas instâncias deliberativas, alguns espaços de controle social, e participando desses espaços a gente percebeu que tinham muitos espaços que nós participávamos e que eles não eram formalizados como instâncias de controle social. Um exemplo que a gente tem até hoje é as nossas reuniões do coletivo de residência que nós tínhamos, que essas reuniões elas não eram validadas como espaços de deliberação de controle social. E elas eram muitas vezes sim, e a gente problematizou isso nesse artigo, tentando fazer com que muitas vezes a gente saísse daquela coisa do pensar fora da caixa, que muito se fala, que quando a gente está dentro do processo de formação, a gente tem que participar de tais e tais reuniões, porque essas são as que nos dão como espaço de deliberativo, como caracterizado como controle social. Quando, na verdade, a gente tematiza ali no artigo que não, tem outros espaços que a gente participa, reuniões, como tem autores que falam, que também são espaços que sim, são espaços ricos, que são espaços que trazem uma potência gigante, e que nesses espaços a gente pode muitas vezes fazer ações, fazer coisas concretas com muito mais resolutividade do que nesses outros espaços, muitas vezes, que acabam tendo uma morosidade no processo. Esse livro é isso. É a representação de uma luta que marcou uma história dos residentes que ingressaram em 2016 e finalizaram em 2018. E espero que ele sirva para muitos que virão aí, que as nossas escritas consigam dar margem para outras escritas daqui a pouco, e que possam essas escritas gerar muitos frutos e muitas ações, movimentar muitas instâncias aí a repensar as suas formas de agir. E como a Déia bem disse, né, algumas vezes pode ser um pouco difícil para nós falar sobre algumas coisas e reviver, ao mesmo tempo que é bom também, né, mas acho que é muito importante essas pautas que a gente teve, inclusive sobre o controle social, porque fica uma crítica, uma autocrítica, inclusive, para a gente estar seguindo aí para a vida, né, de como que a gente realmente, qual é o espaço que é válido, o que a gente considera que é válido, o que não é, onde é que se faz saúde, onde é que se faz política, de entender que talvez não é só naqueles espaços legitimados que a gente tem, né, que são aquelas reuniões em espaços fechados, com limites de pessoas, e que não é qualquer um que acessa não, porque se tu é morador de rua, tu não pode sequer entrar num prédio de prefeitura, enfim, sem ser olhado com um olho meio atravessado, sem pedirem tua identidade. Então, acho que é sim fundamental a gente estar discutindo esse controle social, inclusive quando a gente faz esse olhar sobre nós mesmos, né? E de quais são os espaços que a gente tanto tinha de controle social e por que tão poucos eram válidos formalmente. A gente sabe da realidade que vocês viveram, vivenciou isso, mas a gente vê vocês como profissionais formadas que fizeram a diferença enquanto estiveram com a gente, né, e que continuam fazendo. E vocês trazem, assim, a questão dos direitos dos trabalhadores, do direito do cidadão, com relação ao SUS, do histórico, de como que ele foi criado, enfim, né, que esse documentário, com certeza, foi contemplado pelo livro. Eu tive dando uma olhada e eu vi
as questões que são abordadas, né, muito, as de vocês, muito mais técnicas, né, com muito mais explicações, e a residência, ela significou para nós quebra de paradigma, né, ela significou resistência e muita transformação, né, o serviço não é mais o mesmo após vocês terem passado por ele, né, e as residentes como um todo. Então eu vou resumir e destacar aqui algumas palavras e frases que nós, usuários desse serviço, associamos às residentes que por lá passaram, né, e ainda continuam. E que, então, a gente relaciona a essas pessoas tão bondosas que passaram por nós como residentes, a palavra alegria, esperança, fé num mundo melhor, resgate de autoestima, escuta singular, proteção, atenção ao mais necessitado, práticas alternativas de cuidado, bondade, energia contagiante, motivação, suavidade, valorização da vida de quem está em estado de sofrimento, sensibilidade, tolerância, respeito aos direitos fundamentais do ser humano, cumplicidade, carisma, afeto, jeito diferente de fazer saúde, fazer a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica pelo lado de dentro do serviço, resistir ao manicômio institucional que se dá ainda no dia de hoje, né, num outro formato. Todas as minhas palavras não são suficientes para dizer o quão grandioso é este momento, né? Particularmente, eu compartilho com um filósofo que a gente já leu nas nossas aulas. Eu não acredito em grandes eventos ou grandes acontecimentos ruidosos e nesses acontecimentos muito ruidosos e grandiosos. Eu acredito na pluralidade silenciosa dos sentidos de cada acontecimento. Acho que isso a gente aprende quando a gente tem esse diálogo, quando a gente vê o coletivo. E eu agradeço bastante por ter escrito o que escrevi. E eu coloquei o nome desse pós-fácil, que eu acho muito importante de ter escrito, foi muito bom. Eu chamei ele de O que dizer depois de que tudo já foi dito. Nós estamos vivendo um tempo bem complicado, muito difícil e dentro de casa. E essa é uma questão que a gente deva levar em consideração, porque é muito fácil quando a gente bate a porta e sai, né? Agora nós estamos batendo a porta e ficando dentro de casa, com toda a densidade e atenção que isso pode significar, mas também com todo o encantamento e toda a beleza que isso pode trazer. Então, o que eu quero colocar para vocês é que esses momentos que a gente está vivendo, eu acho que eles são, sim, de a parte em que a gente pensa que a vida vive e que a parte da vida que não está suspensa. Eu, particularmente, eu acho que por motivos talvez um pouco óbvios assim, mas nem tão assim, eu acho que a luta das mulheres é uma luta de libertação da humanidade. Pelo menos isso que a gente chama de humanidade, que nos caracteriza dessa forma. Porque nós precisamos pensar, e eu achei isso muito bacana, porque a gente precisa pensar qual é a nossa autoria dentro deste processo todo. Onde é que eu inscrevo? Onde é que está a minha grafia como mulher nesse processo todo? Eu acho que está nisso, nesse cuidado. As gurias falam no livro de um cuidado de si, de um cuidado do outro, e isso é promover, e isso é acreditar no amor, né? Que ele é absolutamente possível e que essa ilusão do amor, ela está na medida em que ela existe na medida em que a gente pratica este amparo, né? Está vivendo um momento com a sensação de estar em queda livre. Em queda livre. Quem é que nos segura nessa questão?
Porque quem é que nos segura nesse momento de queda livre, em que a gente vê as nossas... E eu, então, que já tenho também, seu Nilson, eu também estou no tal do grupo de risco, eu também estou sofrendo essas coisas enfim, de repente o nosso corpo virou uma arma contra nós mesmos, né? E isso aí, esse necroliberalismo, como diz o Aquiles Mbembe, ele nos chama atenção para isso. Assim, de repente, o que essa pandemia fez é democratizar a morte. Passamos, né, por momentos em situação de aula na residência. Eu sempre disse que quem lida com essas questões da saúde, da forma com que vocês lidam, da forma com que se sentem afetados por essa questão da saúde, ela precisa de amor e coragem. Ninguém toca o corpo do outro impunemente. A gente, quando toca, é tocado também. E a gente precisa saber o que nos afeta e o que nós fizemos com esse afeto. Como é que a gente lida com essa forma enfim, de troca, de dádiva, de dar, receber e dar de volta, né? Que é a outra questão, gurias, que eu me toca bastante, é das formas de aprender. As formas de aprender, e aí a gente aprende com os originários, né, com os nossos, enfim, originários Guarani, que a gente só aprende na caminhada. As gurias nos colocam isso, é um livro que trata de experiências, e eu quero colocar aqui uma outra pergunta, que eu acho que o corpo aprende, né? O corpo aprende, e a gente precisa ver os sinais deste corpo aprendente, né? Desse corpo aprendente e o que ele empresta para a nossa cabeça, para o nosso pensamento, para que a gente faça essa transformação interna, essa transformação da sociedade, e que a gente leve junto com a gente quem é que a gente que eu estou segurando as mãos. O mais fácil, em tempos de autoritarismo, me parece, o mais fácil é a gente querer ser normal. Aqueles temas que vocês trazem e que para nós tem mas como é que a gente consegue transversalizar e fazer uma ponte, uma fusão e dizer assim, bom, essa ciência que nós estamos fazendo, ela tem, como a Marla disse, ela já tem cor, ela já tem classe social, ela tem um devir outro. Vivendo. Eu acho que esse livro é muito marcado, e este lançamento é muito marcado também pela época e pelos tempos difíceis que a gente está vivendo. Eu acho que as desigualdades, porque a gente nessa sociedade, como é muito difícil sustentar a diversidade, que é o diverso, a gente tem mania de igualdade, né? A Vanessa tem chamado a atenção e tem dito equanimidade. Muito bonita a organização do livro, a sequência em que foi pensada, em que foi trazido para o leitor as tensões, os conflitos, até chegar num diz assim, olha, este conflito não nos impede de amar. Tu falou assim, mexe muito, né? Não sei se a gente consegue falar de uma coisa a uma, mas que tudo é muito inquietante, né? Porque é isso, a gente está vivendo um momento da necropolítica, que é isso, que por mais que o nosso corpo tem uma ameaça invisível e o nosso corpo esteja exposto, e tem corpos que estão sim muito mais expostos do que outros, como tu e a Marla muito bem disseram, e acho que a gente não pode de forma alguma ignorar isso, né? E eu penso também assim, e como que a gente reage diante disso, né? Aqui a gente fala muito de saúde pública. Eu, como muitas das colegas, se não todas, a gente está dando lá a cara também, né? A gente está lá trabalhando, acolhendo, pensando em como construir saúde, não pensando só a doença, né? Que a gente não está mais, a gente está tentando fugir desse modo hospitalocêntrico aí que está perpetuando todas essas barbaridades aí que a gente vive, enfim. Mas de como te ouvir, assim, acaba sendo, falo por mim, mas não sei, acho que não só por mim, mas como te ouvir é um sopro de esperança também. Acho que é muito bom, assim, de ver que pelas pessoas que passaram por nós, vale muito a pena continuar tendo essa reflexão, assim, dos professores que falaram hoje e da Cris também, né, que, enfim,
nos marcou muito. E eu acho que o seu Nilson no mesmo sentido. Seu Nilson, tu é incrível, a gente é muito tua fã. E a gente sabe que tu tá aqui representando muitas outras pessoas que a gente queria que tivesse aqui. E outras pessoas também que a gente queria que tivessem aqui. E o mundo, essas barbáries impediram que tivessem aqui, né? E aí a gente tem uma lista de 10, 15 nomes que a gente pode estar falando e dói o coração só de pensar, mas de dizer que esse momento, esse livro é também para elas, né? Não foi um caminho fácil, foi muito sofrido em diversos sentidos mesmo, e acho que o livro também fala disso, não é só flores, tem muitas dores também, que o nosso corpo vivenciou isso, mas que a gente é grato pelo final e pela experiência em si e o que ela resultou, né?